Marcos 10. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão. E novamente a multidão recorre a ele, e como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito o homem repudiar sua mulher? E ele respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne. E assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. E lhes traziam criancinhas para que as tocasse. E os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E eles estavam no caminho subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles.
E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E serdes batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles um dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque está primeiro, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vi no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão. E seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 11. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós. E logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazei isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram para seu caminho. Eles foram pelo seu caminho e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado. E eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes. E ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana! Abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou, senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles respondendo disseram a Jesus: Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos 12. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela. E cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber o fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo. E eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, e este lhes enviou por último, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou
a cabeça da esquina, isto é, obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e os herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem. Quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa, e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu, sem deixar descendência, e o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro, da mesma maneira, e os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura vós não errais, em razão de não conhecerdes a Escritura nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que eles haviam respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou de fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardava os 12 escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados.
e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações, estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Marcos 13. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. Respondendo, Jesus disse-lhe: Vê estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas? E qual será o sinal quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer. Mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. E haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê compreenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para a casa, nem entrar nela, para levar alguma coisa de sua casa, e não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação de Deus, que Deus criou até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não o acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira, quando o seu ramo já está tenro, e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto às portas.
Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Marcos 14. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela, e Jesus disse, deixai-a sozinha, por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi até os principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e eles buscavam como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos, aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam como ele lhes tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse, na verdade, eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, sou eu? E outro disse, sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12, que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu, e deu-lhes e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade, eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira. Não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras.
E Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas disse-lhe Pedro: Ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: Na verdade, eu te digo que neste dia, ainda esta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: Ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsemane. E ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele, voltando pela 3ª vez, e disse-lhes: Dormi ainda e descansais. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que o beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam, e um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote, e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus, para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu. E lhe lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote. E com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote. E ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscava testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar:
E disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunha? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe a face e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza. E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente é um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Amém.